Lá no livro de Marcos, capítulo 12. Hoje pela manhã tivemos uma mensagem gloriosa aqui, através da vida do nosso irmão Léo, que Deus continue usando cada vez mais e mais esse servo e capacitando, algo tremendo de Deus para nós. E hoje, à noite, eu posso declarar que seria uma continuação daquilo que Deus já fez aqui nesta manhã. Marcos capítulo 12, versículo 33. Todos encontraram? Marcos 12, versículo 33. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Amém. A igreja pode sentar-se. Hoje é um culto de primícias. Primícias lembram ofertas. E eu tenho visto nos últimos dias, Deus tem falado muito ao meu coração exatamente a respeito de ofertas. Como nós temos ofertado ao Senhor, não estou falando somente de importância, dinheiro, capital, não. Como nós temos ofertado a nossa vida ao Senhor? Como você tem se apresentado diante de Deus para oferecer a sua vida em adoração? Nós temos visto muitas coisas e a Bíblia ela vai nos mostrar nessa noite, Deus vai falar contigo nessa noite, de momentos em que pessoas que viviam de uma certa forma que não agradava o coração de Deus e dessa maneira não estavam agradando ao nosso Deus, estavam ofertando, mas de uma maneira errada. E nessa mensagem de hoje eu gostaria de deixar 3 perguntas para os irmãos de como nós podemos ofertar ao Senhor. A primeira é como estamos nos preparando para ofertar ao Senhor. Em primeiro lugar, muitas pessoas chegam até a presença de Deus. A própria Bíblia nos relata de momentos que no momento em que nós vamos trazer a oferta à casa do tesouro, se nós estivermos com alguma mágoa de um irmão nosso, nós temos que chegar a esse irmão, pedir perdão a ele antes de irmos ao altar de Deus. A Bíblia nos mostra diversos momentos em que pessoas, antes de trazerem a sua oferta, elas tinham que se preparar de uma tal maneira, porque elas tinham, ele tinha, para que Deus recebesse aquela oferta, aquele sacrifício daquelas pessoas, elas tinham que fazer algo de precioso na vida delas. Elas tinham, de uma certa forma, que andar em santidade. Nós não podemos ofertar a Deus de qualquer maneira, seja no louvor, seja através da adoração, seja através da oração. Em momento algum da nossa vida nós podemos ofertar a Deus de qualquer maneira. Quando eu subo aqui para louvar ao Senhor, e eu tenho passado isso para o Ministério do Louvor, nós temos que visualizar a grandeza que é estar aqui. Aqui é o Santo dos Santos, é o local onde Deus ministra a sua glória para a sua igreja. Então, quando nós vamos louvar e adorar ao Senhor, nós temos que estar com o nosso coração voltado para adorar ao Senhor somente. E muitas pessoas hoje em dia têm vindo à casa de Deus, às vezes simplesmente para ver o seu irmão, para matar a saudade do seu irmão. Esquecem do propósito principal, que é estar na presença de Deus e buscar a face dele. Será que você tem agido dessa maneira, meu querido? E Deus quer falar para você nessa noite: não é assim, meu querido. Sabe por quê? Porque a tua adoração, a sua oferta, não está chegando na presença de Deus, ao altar de Deus. Muitas pessoas vêm para matar a saudade de alguém, é verdade, irmãos. O propósito, a motivação maior de nós estarmos
1 Samuel, do capítulo 2 ao capítulo 4, são bem curtinhos. Falam de dois jovens, filhos de sacerdotes, Ofni e Finéias. Filhos de sacerdotes. Não pense que pelo fato de você estar na presença de Deus, pelo fato de você estar na casa de Deus, que a tua adoração, que a tua oferta vai chegar ao nome de Deus. Ofni e Finéias andavam com Eli, que era seu pai, que era um sacerdote na época, mas eles estavam se prostituindo com mulheres à porta da tenda. Irmãos, isso é muito sério. Ele roubava as ofertas que eram trazidas para o Senhor. Mas tudo que nós fazemos na casa de Deus, se não for para a glória de Deus, tem uma consequência. Ofni e Finéias foram para uma batalha com o povo de Israel. Primeira situação que aconteceu: Israel perdeu. Então o que eles fizeram? Pegaram a arca do Senhor e levaram para a frente de batalha, pensando que somente aquilo ali, porque Deus, ele se fazia presente para pegar a arca. A arca da aliança era a manifestação de Deus, era exatamente ela que mostrava que Israel seria vitorioso em qualquer batalha. Só que Ofni e Finéias não eram pessoas indicadas para fazer aquele tipo de oferta. E eles levaram a arca. O que aconteceu? A arca foi roubada. Ofni e Finéias morreram. A sua vida foi gravada. E a consequência não parou simplesmente aí. Quando ele ficou sabendo que seus filhos haviam morrido, ele caiu para trás, quebrou o seu pescoço e morreu também. Olha a consequência de uma oferta mal entregue. Porque Ofni e Finéias não andavam segundo a vontade de Deus, segundo os propósitos de Deus para a sua vida. A primeira oferta que você tem que trazer para a casa do Senhor, meu querido, é a sua vida. A sua vida é consagração ao Senhor. Se você estiver com a sua vida no erro, não oferte ao Senhor, se conserte primeiro, que Deus vai ouvir a tua oração, vai ouvir o seu clamor. Ofni e Finéias pagaram o preço, porque não estavam se apresentando da maneira correta diante de Deus. Em cada situação, meu querido, Deus ele te contempla no seu andar, no seu falar, no seu agir, no seu pensar. Não pense que Deus está indiferente ao que você está fazendo, da maneira como você está vivendo. Deus não se preocupa com você. Então, oferte primeiramente a sua vida. Se preocupe com isso. A segunda pergunta: será que temos oferecido o melhor para Deus? Pergunte para você mesmo: será que eu tenho oferecido o meu melhor para Deus? Foi lido aqui no início do culto, lá no livro de Gênesis, mais dois personagens, dois jovens, que ofertaram ao Senhor: Caim e Abel. Caim, ele era um lavrador, tinha o seu pai, a sua colheita, tinha o seu campo. Abel era pastor de Deus. E num certo dia os dois foram ofertar ao Senhor. Ambos foram ofertar ao Senhor. Caim pegou do fruto da terra, veja bem, Caim pegou do fruto da terra. Abra, por favor, para nós entendermos melhor. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5. Caim, ele pegou do fruto da terra. É o que está escrito aqui. Aconteceu que no fim de os tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor.